Boa tarde! Está começando mais uma edição do Jornal Global News. Aqui é um espaço para te deixar informado sobre o que aconteceu durante toda a semana. Vamos para os destaques de hoje. Morre o fotógrafo Sebastião Salgado. TRE Bahia caça o mandato de 2 vereadores de Caetanos. A lutadora possuense de MMA, Geisla Chaves, se prepara para uma viagem a Las Vegas. A Prefeitura de Poções, por meio da Secretaria de Saúde, lança edital para a realização do processo seletivo. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. Durante um discurso no plenário da Câmara dos Deputados na última terça-feira, o deputado federal Pastor Sargento Isidório, do Avante Bahia, se posicionou sobre o uso de bonecas reborn, que vem ganhando popularidade no Brasil. Com uma boneca no colo, o parlamentar afirmou que o uso do brinquedo não é pecado, mas defendeu que o apego a esses objetos não podem substituir o cuidado com crianças em situações de vulnerabilidade. Abre aspas, estou aqui com a minha neta, bebê Isborne, sei lá como é o nome, para dizer ao Brasil que não é pecado, fecha aspas, disse o deputado, segurando um bebê durante todo o seu discurso. Segundo Isidório, qualquer pessoa tem o direito de brincar ou se afeiçoar às bonecas hiperrealistas, desde que isso não interfira nos serviços públicos. Ele criticou práticas como procurar atendimento no Sistema Único de Saúde, SUS, ou solicitar bênçãos religiosas para os brinquedos. A Prefeitura Municipal de Campo Grande entrou na onda com a discussão sobre os bebês reborn, o assunto que disparou durante toda a semana no país e divulgou a campanha de vacinação contra a gripe nesse sábado. Abre aspas, bebê reborn não pega gripe, você sim, vacine-se. Fecha aspas, diz a publicação feita nas redes sociais. Na legenda, a Prefeitura ainda alerta que a doença tem que ser levada a sério. Vacine-se para proteger você e quem você ama. A publicação rendeu comentários de quem curtiu a trend e quem não foi a favor. Questionada sobre a publicação, a Prefeitura respondeu um seguidor informando que está apenas entrando na trend. Outro seguidor comenta, adorei, e recebe como resposta, eu arrasei, assinado estagiário. Em 6 horas, a publicação já estava com mais de 770 curtidas. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Poconé, 105 quilômetros de Cuiabá, prendeu um homem de 38 anos que ameaçou matar a ex-companheira de 47 anos na porta da escola onde o filho estuda, em Poconé. O casal conviveu maritalmente por 3 anos e meio e está separado há aproximadamente 7 anos. Nessa segunda-feira, o suspeito viu a vítima com outra pessoa e enviou uma mensagem via SMS afirmando que iria matá-la na porta da escola do filho deles. Já decidi que vou matá-la, disse o preso. Uma mulher de 70 anos foi internada às pressas na cidade de Itaperuna, Rio de Janeiro, após sentir fortes dores e chamar o SAMU. O motivo foi um acidente íntimo, onde ela usou uma cenoura como objeto sexual. Segundo o boletim médico da UPA, a cenoura quebrou e parte ficou alojada no interior do corpo da mulher e uma intervenção cirúrgica foi realizada no Hospital Municipal de Itaperuna. A paciente reagiu positivamente e já se encontra em casa. O caso serve de alerta sobre os riscos da utilização de objetos não apropriados para fins íntimos. Especialistas recomendam o uso exclusivo de produtos desenvolvidos para esse tipo de finalidade, com orientação médica para evitar acidentes e complicações de saúde. Uma mulher estacionou sua moto em frente a uma academia no centro da cidade de Caetanos e, ao sair, percebeu que sua motocicleta não estava no estacionamento. De imediato, chamou a polícia, que fez buscas na região e em uma propriedade da zona rural, que foi localizada com um homem de 26 anos em posse do veículo. Ao receber voz de prisão, o mesmo disse à polícia que pegou a moto para se deslocar até sua residência e que pretendia devolver à proprietária. Disse também que faz tratamento no CAPS e que estava desorientado no momento da apropriação do veículo. O caso foi entregue à Delegacia Territorial de Caetanos. Não bastasse a ponte sobre o rio Jequitinhonha, que mudou a rotina de quem mora e transita pela BR-101, um acidente grave aconteceu na altura de Aurelino Leal, quando um caminhão que transportava botijões de gás
tombou e ficou atravessado na pista. Segundo a PRF, o motivo do tombamento foi a colisão frontal entre dois veículos. 2 pessoas morreram e a carga ficou espalhada no asfalto. A rodovia ficou interditada, causando um congestionamento de mais de 100 quilômetros. Uma mulher de 37 anos morreu após ser atacada por um enxame de abelhas em Ipirá, na bacia do Jacuípe, na Bahia. Neuva de Souza Santos Alves limpava a fachada da casa onde morava quando foi atacada pelo enxame. Ela tentou correr, mas foi alcançada pelas abelhas e quando um familiar chegou para socorrê-la, encontrou a mulher já desacordada. Levada para o hospital do município e depois transferida para uma unidade de saúde em Feira de Santana, mas não resistiu ainda a óbito. Por meio de nota, a Prefeitura de Ipirá lamentou a morte da mulher que trabalhava na Secretaria de Assistência Social do município. Abre aspas, é com imenso pesar que a Prefeitura Municipal lamenta o falecimento de Neuva Souza Silva Alves, funcionária da Secretaria de Assistência Social, que neste momento de tristeza, Deus conforte familiares e amigos. Fecha aspas, escreveu a Prefeitura. Na madrugada, um caminhão com placas da cidade de Dom Basílio tombou na rotatória de acesso à cidade de Brumado, no sudoeste da Bahia, na BR-030, nas proximidades da empresa RHI Magnesita. O veículo transportava uma carga de maracujás e ficou completamente destruído após o acidente. De acordo com informações preliminares, o motorista teria perdido o controle do veículo ao fazer a curva na rotatória, o que resultou no tombamento às margens da rodovia. Apesar da gravidade do impacto, o condutor escapou sem ferimentos graves e passa bem. Pouco tempo após o ocorrido, moradores da região se dirigiram ao local e começaram a saquear a carga, que ficou espalhada pela pista. A cena chamou a atenção de quem transitava pelo trecho. Policiais militares da Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Brumado, por meio da guarnição do Tático Ostensivo Rodoviário, apreenderam uma motocicleta no povoado de Alagadinho, localizado no município de Tanhaçu, no sudoeste da Bahia. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o número de identificação veicular e o número do motor do veículo estavam adulterados. Diante da irregularidade, a motocicleta foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Brumado para a adoção das medidas legais cabíveis. Por ordem do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o Partido Liberal PL demitiu o advogado Fábio Van Garten, assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Procurado, Van Garten não foi encontrado para comentar a demissão do partido. Valdemar Costa Neto também não retornou às tentativas de contato. Em janeiro de 2023, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, do PL, ironizou em conversas com Fábio Van Garten a possibilidade de a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ser candidata à presidência nas eleições gerais de 2023. Abre aspas, cara, se Dona Michele tentar entrar para a política no cargo alto da presidência, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja, né? Mas ela é cheia de personalidade e vão usar tudo para acabar com ela. Fecha aspas. Disse Cid em um áudio enviado para Van Garten. Prefiro Lula, disse Van Garten. Segundo fontes que não querem ser identificadas, foi um pedido de Michele e isso pode ter causado um racha na direita para as eleições de 2026. Mulher de 72 anos, que teve seu apartamento invadido por um ladrão, saiu pela janela e ficou pendurada no centro de Goiânia. Acionados por vizinhos policiais militares que conseguiram prender o autor ainda em flagrante. Após ouvirem gritos desesperados da vizinha, que moradores de um condomínio que fica na Rua 18 acionaram a PM. Quando chegaram no local, os policiais viram que uma moradora do primeiro andar, bastante assustada, ainda estava em pé no parapeito do prédio. O ladrão foi preso nas imediações e levado para a delegacia. Agora vamos acompanhar Jaque Pereira na cobertura do primeiro encontro contra o bullying e o cyberbullying em Poções. Boa tarde, você aí que está assistindo o Global News. Eu estou aqui no IESEM, onde aconteceu o primeiro encontro de combate ao bullying e ao cyberbullying, com informações, com palestras, com depoimentos. Você que está aí vai acompanhar agora as entrevistas que nós fizemos ao longo desse evento. Eu estou aqui com a doutora Isadora, que vai ser uma das grandes palestrantes desse evento. Eu queria já começar lhe perguntando, qual a importância desse evento, doutora? Esse é um evento de extrema importância para a nossa sociedade. Nós,
operadores do direito, educadores, né, falo aqui também a instituição de ensino como um todo e todos aqueles que dela participam, sociedade em geral, pais, alunos, todos precisam se conscientizar acerca do bullying, um fenômeno que assola a nossa sociedade, infelizmente, e que cada vez mais cresce. O meu tema, a minha palestra vai abordar um pouco sobre isso, sobre a responsabilidade dos agressores, dos pais, dos estabelecimentos de ensino, quando há a prática desses atos, e também a abordagem legal em relação a essa prática. Então esse evento vai ser de extrema importância para a conscientização e falando aqui especificamente do meu tema, para que todos saibam as consequências gravosas, né? Não é algo para se banalizar e se normalizar. Então vai ser muito importante para que todos entendam a gravidade desses atos. E a gente sabe que o combate, ele começa a partir da informação, né? E uma informação importante, qual que seria a responsabilidade do corpo docente da escola, da instituição em si? Bom, primeiramente para o combate, para podermos prevenir a prática desses atos, o que a gente está vivenciando aqui hoje é uma das possibilidades, né, para afastar a responsabilidade da escola. Mas quando há a prática de um ato infracional, né, de um bullying, um cyberbullying, algum crime cometido ou ato infracional, nos casos de adolescentes dentro da escola, a escola ela tem a responsabilidade de atuar de forma enérgica para punir os agressores dentro da esfera de responsabilidade e comunicar às autoridades competentes. Quando há omissão nesse dever da escola, nesse caso, há responsabilidade civil da escola em razão desses atos. Mas então, no caso em que a escola não age, podendo evitar e depois punir a prática desses atos. Então hoje a gente está vivenciando a escola aqui, participando, colaborando com a conscientização da sociedade. Então já parabenizo desde já todos os organizadores por isso. E por falar em negligência, a gente sabe que, infelizmente, muitos pais e mães também negligenciam, tanto na informação quanto no cuidado em fazer o seu filho entender que isso é um ato infracional. Sim. E, nesse caso, qual seria a ação? Bom, os pais, eles respondem, agora falando de forma jurídica, na área civil, de forma objetiva pelos atos dos seus filhos. Então, se há a prática de um ato que gere dano a outra pessoa pelos filhos, praticado pelos filhos, os pais, eles respondem civilmente por isso. Penalmente, os pais, eles têm o dever de agir caso eles sejam comunicados e possam evitar a prática desse ato. Então, há sim responsabilidade dos pais, seja civilmente e criminalmente em casos muito pontuais, mas também há a possibilidade de forma excepcional da responsabilização dos pais. Estou aqui com o Joilson, que além de exercer todas as funções na cidade que vocês já conhecem, também é presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Joilson, como que surgiu a ideia de trazer esse evento, esse encontro de combate ao bullying e ao cyberbullying para Poções? Boa tarde a todos. Então eu recebi juntamente com o Dr. Alberto, né, ele que foi idealizador desse evento e me fez o convite por eu estar vereador em Poções, por eu estar presidente da Comissão do Direito da Criança e do Adolescente. E eu acho muito importante esse evento aqui no nosso município, na data de hoje. É um evento que vamos poder conversar, mostrar, vai ter várias palestras com várias autoridades aqui do município e vamos sim mostrar aqui que o bullying, temos que combater o bullying, esse mal que existe no nosso país e no mundo inteiro. Vou aproveitar um pouquinho da fala dele na palestra. Muito se falou sobre bullying, mas você também falou sobre o cyberbullying, que é uma nova modalidade, digamos assim, do bullying, que é o bullying que acontece na internet, acontece nas redes sociais, na deep web. E eu queria saber, doutor, como que a delegacia recebe esse tipo de denúncia e quais são as formas de prevenir? Boa noite a todos, um prazer fazer parte desse evento. Na verdade, a delegacia ela vai passar a receber agora mais esses casos, porque a lei ela é de janeiro de 24, ainda está sendo difundida, né? Mas assim, a praxe de recebimento dessas denúncias, ela se dá pelos pais ou pela escola. Porque a criança, às vezes, que sofre o cyberbullying, que é esse bullying da internet, ele às vezes não fala para o pai, ele não fala para a escola, mas fala para um amigo, e aí o amigo fala para o diretor, para um professor, e aí leva até o conselho que leva a gente. Então, assim, qualquer pai ou adolescente que sofra algum tipo de cyberbullying pode se abrir, né, levar o fato aos pais ou ao colégio
e chegar até a gente vai investigar da maneira mais adequada. Porque realmente é difícil, às vezes é um fato que envolve nudez, que envolve qualquer fato que é muito complicado para adolescente. Só que lá todo o sigilo vai ser prestado, o adolescente não vai ser vitimado e revitimado, né? Ele vai ser ouvido por uma equipe especial do conselho, então a gente vai tratar da melhor forma esse caso. No caso da apuração dos fatos, do bullying é mais fácil. E com o cyberbullying, como é feito? É uma apuração complicada, porque as redes sociais elas são complexas no que tange ao recebimento de denúncias. Então, se um perfil fake do Instagram, por exemplo, fica cometendo bullying contra um adolescente específico, a gente tem que oficiar a meta lá nos Estados Unidos, no Brasil, para que chegue uma resposta. E às vezes o autor ele exclui a conta, então se a gente não pedir a preservação dessa conta, em 30 dias também não tem como mais achar, então é bem complexo. Você vê que os tribunais lutam aí incessantemente contra essas coisas de rede social, Facebook, WhatsApp, e tem o sigilo também das redes, o marco da internet. Então é difícil, é uma investigação difícil, mas a gente vai tentar, né? É complexa, mas não é impossível, né? Isso, na investigação sempre há uma brecha que eles deixam, né? Mas assim, em locais mais, como por exemplo Poções, se houver um cyberbullying, presumo eu que o fato ocorreu aqui na localidade, né? Difícil alguém em outro estado, outro país, cometer um bullying de uma pessoa que ele não conhece. Então pode ficar até mais fácil achar o autor por conta da proximidade da vítima, né? Informações importantíssimas. Delegado, eu lhe agradeço pela sua entrevista. Se quiser deixar algum recado pessoal de casa? Obrigado a todos. Então qualquer denúncia que tenha, ou qualquer vítima que sofra um bullying, um cyberbullying, pode comparecer na delegacia, prestar virtualmente também, caso tenha vergonha, e procurar o Conselho Tutelar sempre, que é o órgão primeiro ali de barreira para o adolescente, e a escola, que é importante, né? É a família. Qual que é o papel da polícia nesse assunto? Bem, o papel da polícia militar, como todo garante, né, social, é de estar protegendo os direitos dos menos assistidos. Nesse caso, do termo bullying, que vem de bully, do inglês, que é valentão. O Estado tem o seu valentão, a sua força armada, e aqui no estado da Bahia, a força representada, que representa o Estado, é a Polícia Militar. Então, nada mais justo do que a Polícia Militar está inteirada nesse assunto para proteger aqueles que estão sofrendo ameaça física, psicológica, e até agora, mais recentemente, da lei do cyberbullying, né, até ameaça através das redes virtuais, né, das redes sociais. E aqui em Poções, a gente teve algum caso em que a polícia já teve que intervir, assim, sem revelar nomes, mas já existiu um caso? Sim, existem vários casos. Normalmente nós estamos em conversação constante com a comunidade escolar, porque a maioria dos casos de bullying acontece dentro do ambiente escolar. E aí, em conversação com a comunidade escolar, com os professores, com os pais, a gente tenta fazer intervenções, que as intervenções não sejam mais traumáticas do que o próprio bullying, né? A gente está lidando com jovens em formação, mas temos vários casos em que a gente faz intervenções, inclusive com prevenção, através do nosso PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que agora está com esse tema também incluso no seu conteúdo programático para ensinar e combater o bullying nas escolas. Nosso PROERD integrou recentemente, dentro do seu conteúdo programático, as nossas instrutoras PROERDs, nossos instrutores e instrutoras PROERD da Polícia Militar. E aqui em Poções nós temos duas excelentes instrutoras, a Sargento Ivana e a Soldado Clívia. Elas têm formação para poder ministrar palestras e o conteúdo programático de combate ao bullying. Vamos para um comercial rapidinho e na volta vamos falar sobre a lutadora de MMA daqui de Poções e muito mais informação. Estamos de volta. Na cidade de Caetanos, a Polícia Civil, atendendo a um mandato de prisão em desfavor de um homem acusado de agressão e ameaça sua companheira, segundo a vítima, uma mulher de 32 anos, o suposto agressor fazia constantes ameaças quando ela tentava colocar fim no relacionamento e dizia: "Se você não for minha, não será de mais ninguém".
O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Justiça Criminal da Comarca de Poções em desfavor do homem de 44 anos pelo crime de ameaça, artigo 147, violência doméstica contra a mulher e stalking. Além de extorquir exigindo dinheiro que algumas vezes, por medo, a vítima disse ter entregue. Ele ameaçava tomar sua motocicleta. O homem foi preso e uma medida protetiva em caráter de urgência foi concedida em desfavor do agressor. Ainda em Caetano, os 2 vereadores do Avante tiveram seus mandatos cassados. Em decisão unânime do TRE Bahia, os vereadores Sonsinho, da Lagoa do Peixe, e Tiago Novaes tiveram seus mandatos cassados por erro na prestação de contas e cotas de gênero. Tiago Novaes foi o vereador mais votado nas eleições de 2024 e fez parte da chapa majoritária, encabeçada por Marcos de Torre de Silvino, oposição ao atual prefeito Edas Justino do PCdoB, também com problemas na justiça eleitoral por complicações na prestação de contas. Um homem em cadeira de rodas e usando colar cervical foi duramente agredido pelo segurança do Hospital de Urgências de São Bernardo do Campo, no Grande ABC Paulista. Pelas imagens da câmera de segurança, é possível ver o homem em uma cadeira de rodas falando ao celular e em seguida sendo agredido enquanto um outro segurança observava sem fazer nada. Foram várias investidas contra o paciente que, impotente, tentava alcançar o agressor sem sucesso. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo informou que os seguranças eram terceirizados e foram demitidos. O município disse que repudia os atos de violência praticados pelos funcionários e que as orientações e os treinamentos para todos os colaboradores de segurança e controladores de acesso serão reforçados. São Bernardo reitera que não compactua com nenhum tipo de violência e que todas as medidas administrativas estão sendo tomadas para que essa triste situação não se repita e para que os envolvidos sejam exemplarmente punidos, disse a nota. A lutadora de MMA, Geisla Chaves, em entrevista ao Global News, falou sobre sua trajetória como atleta e os próximos passos de sua carreira. Disse que fez 6 lutas e venceu as 6, e que seu projeto agora é a preparação para uma entrevista em Las Vegas, nos Estados Unidos, para entrar no UFC. Falou que vai enfrentar a mexicana Regina Tarim, uma atleta com um cartel de 5 lutas onde venceu todas. Disse que vai representar Poções, sua terra natal, com muita força e garra. Como é que foi seu início aqui no MMA? Como começou? Onde começou? Quem te convidou? Como é que você chegou a esse esporte? Meu primeiro contato com o mundo da luta foi bem inusitado, né? Ao contrário de algumas atletas que começam desde pequena ali na academia, meu primeiro contato foi quando eu fui ring girl. Para quem não sabe, ring girl é aquela moça que fica com a plaquinha anunciando entre um round e outro. E aí me apaixonei logo pelo Muay Thai. Eu era evento só de Muay Thai, me apaixonei pelo Muay Thai, comecei a fazer uma aula particular. Nada para querer lutar, para competir, não. Comecei a fazer aula particular ali. E um mês de treino, meu professor, na época, que continua sendo professor hoje, né? Professor Churros, falou que eu tinha talento, que eu tinha mão pesada. E ele olhou para mim e falou assim: Geisla, o ano que vem você vai estar no evento comigo de novo. Aí ele falou assim: não, você vai estar lá comigo, mas como a minha atleta, e não como ring girl. Na hora eu fiquei assim, meio, né? Com medo e achei que não fosse dar conta, mas continuei treinando. Um ano seguinte, estava eu fazendo a minha estreia no Muay Thai, no mesmo lugar em que eu estreiei, né, como ring girl. A partir daí eu continuei fazendo trabalho de ring girl, não só aqui na minha cidade, mas em outras cidades também, e continuei treinando. Mas a partir daí foi a minha paixão pelo Muay Thai inicialmente, e logo depois eu fui brigando para o MMA. A minha primeira luta foi em 2019, foi no Muay Thai amador, né? Foi muito emocionante. Eu falo que foi o dia mais emocionante da minha vida. Eu vou chorar porque eu sou emocionada. Foi o mais emocionante da minha vida, em que eu passei por várias situações e no final ter minha mão erguida ali foi assim surreal, porque assim, quando eu trabalhei como ring girl e depois eu cheguei para lutar, foi um baque, né? As pessoas, ela não vai dar conta, trocou as placas do ringue para a luva, não vai dar conta, não vai dar certo. E eu cheguei lá sendo campeã na minha cidade, né? Estreando bem. Ali foi o dia mais emocionante da minha vida. Foi minha primeira luta de Muay Thai. Você nunca teve medo? É questão de machucar o rosto? Esse medo de me machucar eu nunca tive, né? Até eu gosto de trazer essa parte angelical, feminina, né? Mostrar que mulher, para ser lutadora, não precisa parecer com homem, né?
que quer entrar nesse mundo, mas tem esse medo de ficar muito masculinizada. E quando você sobe o ringue, você sobe maquiada, com batom, com tudo isso? Não, mas na encarada eu procuro o máximo ir bem feminina, se puder colocar um vestido, maquiagem, batom. Eu faço o possível para não ir de trança, cabelinho arrumado, né? Na luta não tem como a gente ir maquiada, porque a gente precisa ali, né? Pode até atrapalhar na hora de lutar, suor. Então na luta a gente não vai maquiada, mas na pesagem eu procuro o máximo ir bem arrumadinha, se puder até um salto, um tênisinho bonitinho, um vestidinho, um cabelinho arrumado, trazer mesmo essa feminilidade para o mundo da luta. A encarada já é o início da luta? Como é que é a encarada? Qual é o ponto forte da encarada? Para que serve? Sim, a encarada é aquela parte que você vai, né? Porque às vezes a gente nem tem contato com o atleta, vê ali mesmo na encarada, né? Tem atleta que nem gosta de olhar muito no olho, acho que fala que se olhar no olho vai saber a distância que o atleta tem um do outro, então prefere não olhar no olho. Eu não, eu prefiro olhar no olho mesmo, mostrar que eu tô ali, que eu vim para representar, né? Mostrar que eu tô ali para dar guerra a ela, mostrar a luta, e é isso. A última GFC que teve Poções, você estava inscrita e não participou. Por quê? Bom, eu lutei em Salvador um mês antes do evento daqui do GFC. Os nossos planos era lutar em Salvador e depois a gente fazer essa luta aqui no GFC, né? E depois da luta em Salvador, eu, juntamente com o empresário e minha equipe, a gente esquematizou um esquema para que o matchmaker, né, do UFC, no caso, me notasse. A gente ia fazer isso nos dois eventos, lá em Salvador e aqui. A gente fez até uma camisa para poder chamar a atenção dele, né? A gente fez essa camisa, mas além disso a gente tem que lutar bem, tem que fazer uma luta impressionante, né? Mostrar que você está ali, mostrar que você impõe, né? Você mostrar que você chegou para ficar. Então, além desse trabalho que a gente fez para ser notada pelo matchmaker, a gente também fez uma luta muito impressionante. Então, os planos eram lutar lá em Salvador e lutar aqui. Depois da luta de Salvador, a gente fez um vídeo com os melhores momentos das lutas, né? E aí meu empresário encaminhou essa foto, esses vídeos, para ele. Ele me notou. E aí, uma semana depois, meu empresário mandou um e-mail para ele, né? Falando da Geisla Chaves e tal, que para conseguir uma luta no Contender, já vou explicar para vocês o que é o Contender, para vocês poderem entender. Conseguiu a luta no Contender. E depois dele respondeu assim: ok, já estamos procurando adversária para ela. Depois disso, minha equipe, né, juntamente com meus treinadores e meu empresário, a gente decidiu não lutar aqui. Por quê? A gente poderia machucar, né? Se a gente já tinha conseguido chegar onde a gente queria, né? Que é no Contender, um possível contrato com a UFC, acho que a gente decidiu não teria por que a gente lutar aqui, né? Já que o mais importante a gente já teria conseguido. Porém, o contrato não tinha chegado e a gente não poderia divulgar ainda, né? Ele só estava procurando adversário, então não era nada certo, não era nada concreto. A gente decidiu que caísse a luta daqui, mas a gente não podia falar o porquê. A gente só ficava meio, né? Porque assim, não tinha nada certo, nada concreto, então a gente não podia explanar para todo mundo, né? Só os mais próximos mesmo que sabiam. E aí teve até muita crítica. Chegou a falar que eu corri da luta, que eu estava com medo da adversária, e eu a todo momento caladinha, sem poder falar nada, né? Porque a gente não podia explanar, não podia falar nada. E eu tive que ficar quieta, porque eu sabia que esse momento ia chegar, o momento de a gente poder compartilhar para todo mundo, né? E foi isso. Por isso a luta daqui caiu, mas eu fiquei muito, mas muito triste, né? Porque eu ia estar lutando na minha cidade. Para qualquer atleta, acho que isso é o auge, assim, sabe? Da gente estar lutando na nossa cidade, representando não só a minha equipe na minha cidade, mas todos os meus patrocinadores, né? Que inclusive o pessoal daqui de Poções abraça mesmo, né? Já quero agradecer, né, a todo mundo que me patrocina, porque isso, gente, é de fundamental importância. Ter uma vida, né, 100% de um atleta não é fácil, porque assim, a gente faz de 4 a 3 treinos por dia, então tem que conciliar, às vezes, quando não tem emprego, conciliar entre dar aulas, e tem que descansar, tem que ter boa alimentação, tem que ter suplementação. Então, a parte aí do patrocínio é de fundamental importância. Então eu queria estar na cidade, minha cidade, lutando na minha cidade, representando não só a minha equipe, mas todos os meus patrocinadores que estariam lá assistindo. Então eu fiquei muito triste por esse lado. Mas por outro lado, a gente sabia que era por algo melhor lá na frente, né? A gente não podia falar, a gente ficou guardando esse segredo, tendo que ouvir coisinhas, né? Tá com medo, tá fugindo, mas a gente sabia que era por
por um bom objetivo, né? E para acalmar seus patrocinadores, quem são os seus patrocinadores e o que eles pensaram no dia? Eles já sabiam que você não ia lutar? Então, meus patrocinadores são, assim, eu não vou citar nomes, porque são vários, mas como eu já estou fazendo o vídeo aqui, né, com a TV Global, a TV Global é um dos meus patrocinadores que me apoia aí desde o começo. Meus patrocinadores, teve uns que chegou no início, por algum motivo ou outro, deixou de patrocinar, mas eu sou imensamente grata a todos. E obrigada a todos vocês que confiaram em mim, né, confiaram no nosso trabalho, que acreditaram, né, que eu poderia levar o nome de vocês, trazer, na verdade, não só proporções, mas levar para fora do país. O Contender é uma entrevista de emprego, para ficar mais fácil para todo mundo entender. É um reality show em que vai atletas, né? Esses atletas são notados pelo Mickey, né? O Matchmaker que eu falei para vocês. E aí ele contrata esses atletas para fazer uma luta. E aí, por exemplo, eu vou lutar com uma mexicana, né? A Regina Tarim. E aí eu vou fazer essa luta com ela para impressionar Dana White, que é o poderoso, né, o chefe lá do UFC. Impressionando ele, uma é contratada ou pode ser até as duas, mas acontece em que a atleta perde e é contratada, e quem ganha não é contratada. Então ganhar não é o suficiente, a gente tem que impressionar, né? Mostrar que você está ali preparada, que você, né, tem garra, que você pode sim lutar no UFC, que é o maior evento, né, de MMA do mundo, que é o palco que todos os atletas sonham em chegar. Vai ser em Las Vegas, tá, gente? Na Apex de Las Vegas. A Apex é como se fosse uma sede do UFC em Las Vegas, tá? A gente vai lutar lá dia 23 de setembro, né? E o seu cartel de luta, como é que tá? O meu cartel hoje está 6-0, né? 4 lutas foi finalizadas aí com nocaute, só 2 foi por decisão. Decisão é quando a gente faz os 3 rounds, né? Os 3 rounds de 5 minutos. E aí no final os juízes vão decidir quem ganhou. O nocaute é quando a gente nocauteia mesmo antes dos 15 minutos, né, regulamentares da luta. E você tem estudado a mexicana? Já pesquisou, está estudando a danada? Sim. A gente fez esse, né? Logo quando saiu, porque assim, confirmou a data e a gente fez uma lista de umas possíveis atletas, né? Meu empresário olhou lá, pode ser essa, que é as meninas que estariam ranqueadas ali nesse período. E por coincidência, essa Regina era a primeira da lista, né? Tava lá na primeira da lista, a gente já tinha estudado todas, só estava esperando sair o nome de quem seria, né? Na terça-feira passada, né, saiu o nome e a gente ficou muito feliz que a gente tinha estudado ela, né? E aí a gente olhou, assim, ela é um pouco mais alta que eu, né? Tem 1,75, eu tenho 1,66, quase 10 centímetros de diferença. Mas como eu faço sparring com o Pedro Rocha, professor, que é um pouco mais alto que eu, a gente está tranquilo com relação a isso. Ela vem mais da trocação, mas gosta muito da grade também, de umas quedinhas de gancho e tal, mas a gente está estudando tudo certinho. Já tínhamos estudado, depois que fechou a luta, que confirmou que era ela, a gente continuou estudando também, né? E aí o camp é todo voltado para o jogo dela, né? Meus treinadores puxa manopla, puxa treino de grappling, jiu-jitsu, tudo voltado para a forma que ela luta, para que quando chegar lá a gente esteja mais próxima, né, o possível da realidade. Quem vai te acompanhar para Las Vegas? Bom, vai meus 2 treinadores, né, que é o professor Chus, que acreditou em mim desde o início, inclusive, para voltar um pouquinho o assunto do como eu comecei, depois que eu fiz as lutas de Muay Thai, eu comecei a trabalhar, né, e eu tinha que conciliar trabalho com treino. E aí, para fazer migrar para MMA, um treino só por dia não seria o suficiente. Teria que ser de 4 a 3 treinos. E não teria como eu trabalhar e fazer isso, e treinar, né? Já que eu treinava só 6 horas depois do trabalho. Então, eu tinha que treinar de noite, não teria como. Aí, meu professor Chus, né, me chamou, Geisla e tal, por que você não larga seu emprego? Vamos entrar de cabeça. Então, foi o sonho que ele colocou em mim, no meu coração. Então, eu sou muito grata a ele, né? Então, vai o professor Chus, Pedro Rocha, que é meu treinador de strike também excelente, né? Pedro Rocha, e meu empresário, Léo Patera. Léo Patera, ele não é daqui, é de Salvador, mas ele já tem aí 3 atletas, né? Já no UFC, e vai mais 2 atletas, porque como o Contender eu expliquei para vocês, são 2 meses mais ou menos, esses 2 atletas também vão lutar em busca do contrato, né? Então vai comigo Léo Patera e Pedro Rocha e professor Chus. Muito bem.
Em relação ao idioma, você acha que vai ter dificuldade ou você fala inglês? Como é que é? Então, eu tenho um parceiro, né, um dos meus patrocinadores, é a escola de inglês CIPEX, é excelente. Eu já fazia inglês, já comecei a fazer inglês, já tem mais ou menos 1 ano e meio atrás, porque assim, minha carreira foi toda planejada. As pessoas falam assim, que bom, você já está fazendo inglês e tal, mas mal as pessoas sabiam que, tipo assim, a gente já começou a fazer inglês pensando nesse momento, né? Porque foi tudo muito bem planejado. Então, a gente já faz inglês há 1 ano e meio atrás. Estou aprendendo ainda, mas eu não vou passar fome, não. Graças ao pessoal do CIPEX, que me ajuda bastante. Agora eu vou começar a fazer aulas de conversação também, que eu tenho certeza que daqui até setembro vai estar um pouquinho melhor para poder não passar fome em Las Vegas. Não vou passar fome lá, não. Muito bem, falamos aqui com Geisla Chaves, diretamente para o Global News. Então, galera, eu convido vocês, tá? Para assistir a minha luta dia 23 de setembro. Tem muito tempinho ainda, mas enquanto isso, vocês vão me acompanhando nas redes sociais, tá? No Instagram, Geisla Chaves. Vai me acompanhando que eu vou postando tudo por lá, a preparação, como é, os treinos, viu? Mas dia 23 de setembro eu aguardo a energia de todo mundo, principalmente a galera de Poções, viu? Porque eu vou estar lá não representando só o Brasil, mas o interior da Bahia. Uma moça lá do interior da Bahia saiu para representar a cidade de vocês lá em Las Vegas. E a gente vai voltar com esse contrato com fé em Deus. E aguardo a energia positiva de todos vocês. A grande finale do Garota Festa do Divino aconteceu na noite do último sábado no espaço Regiane Cavalcante. Zezinho, sempre inovando, trouxe muita emoção na revelação da escolhida entre as 10 finalistas pelos jurados. Acompanhe. Gente, eu tô aqui com o Cassie Mona Lisa já sem a coroa, porque ela já tronou a nova Garota Festa do Divino, mas com a faixa de 2024, porque ela foi a grande Garota Festa do Divino, né? Cassie, como que é deixar esse trono? Gente, falar pra vocês, é um choro de tristeza, com emoção, com gratidão, é tudo muito junto, tudo, sabe? Mas eu tô muito feliz, tô muito grata a Deus, porque eu aprendi muito e eu quero que essa próxima garota viva isso como eu vivi, intensamente. Você emocionou todo mundo ali com o seu depoimento, falou também de Zezinho. Como que foi essa relação nesses 365 dias? Amiga, foi uma coisa assim surreal, porque todo mundo tem seus defeitos, né? Eu sou muito cabeça dura, Zé, ele é muito resmungão, mas eu acho que até os nossos defeitos, quando se uniram, assim, foi uma coisa de outro mundo. A gente tem uma conexão de outro mundo. Eu acho que se tem vidas passadas, eu e ele já tinha uma convivência, um amor muito forte. E eu agradeço a Deus pela vida de Zé, porque ele mudou a minha vida completamente. Eu quero lhe parabenizar pelo seu reinado, foi muito lindo, né? Muito limpo. E lhe dizer que você tá com uma substituta à altura. Com certeza, a Débora muito linda, muito simpática, arrasou. E vamos bater, vamos aí. Deixa eu... Vou entrevistar... Gente, eu tô com a grande campeã de 2025. Olha, gente, a discrepância do tamanho. Débora, você tava muito emocionada, era visível. Muito emocionada. Só felicidade e gratidão. Obrigada, Jesus, minha família, Zezinho, obrigada. E qual é a expectativa agora para esses 365 dias como a Garota Festa do Divino? De honrar exatamente essa coroa que Cassie carregou com tanto amor e carinho. E como devota do Divino, nada mais do que estar emocionada por representar a cidade do Divino Espírito Santo. Débora, parabéns, a Rede Global lhe parabeniza, né, pela sua vitória e para informar que você vai ganhar 1 ano de internet grátis pela Global. Muito obrigada, Deus abençoe, obrigada. Gente, eu tô aqui, claro, com o pai desse evento maravilhoso. Não deixa de ser um pai para essas meninas, né, Zé? Ele abaixando aqui para ficar do meu tamanho, gente, porque eu já tirei o salto já. Zé, como que foi essa noite para você? Jaque, impactante. Emoções do início ao fim, quem assistiu viu. E eu posso dizer uma coisa, ficou muito mais fácil com a qualidade da Global TV. Porque nós chegamos à casa de quem nós nunca fomos. Nós podemos falar dos empresários, falar dos parceiros. E eu já faço aqui o convite, para daqui a pouco, ano que vem, nós estarmos juntos novamente. Porque se esse ano foi mágico, o ano que vem é incrível. Então é sobre o incrível, mas não é o Hulk. É um tema lindo que nós vamos trazer para transformar justamente
essas meninas lindas da nossa cidade de Poções. Mas obrigado você que está nos assistindo, você que nos assistiu, obrigado de coração. Eu sou Zezinho do Café com Zé, apresentador do programa mais gostoso da cidade e também, claro, proprietário e dono do projeto Garota Versus Divino, que é feito por você e em parceria com a Prefeitura Municipal de Poções, Comércio Local e Rede Global. Gente, obrigada por nos assistir. Lalume, é com você, minha querida. Uma grande confusão na Câmara de Vereadores de Salvador ocorreu na quarta-feira, dia 22, antes da votação do projeto que trata do reajuste salarial dos servidores municipais, incluindo os professores da rede pública, que estão em greve desde o dia 6 de maio. Os servidores invadiram a casa antes da sessão extraordinária, marcada para as 16 horas, no Centro de Cultura da Câmara. Uma confusão foi formada após Bruno Carinhanha ter tomado o microfone do vereador Sidninho, que foi mordido por um manifestante. Outro vereador, Maurício Trindade, foi agredido no meio da confusão que antecedeu a prisão do líder sindical. Uma confusão geral foi formada e houve disputa de poder entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal, com troca de empurrões no momento da prisão do sindicalista Bruno Carinhanha. A Polícia Civil da Bahia, por meio da 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista, executou um mandato de busca e apreensão em uma loja localizada no Shopping Conquista Center, autorizada pela 1ª Vara Criminal. A ação teve como finalidade apreender itens relacionados ao caso qualificado e inibir a comercialização de celulares oriundos de crime. Durante a operação, um smartphone foi localizado e recolhido. Ao longo das apurações, 2 aparelhos vendidos no estabelecimento possuíam registro de furto ou roubo na Bahia e no Distrito Federal. Foram identificados, recuperados e devolvidos aos legítimos proprietários. O proprietário do comércio responde a 2 inquéritos na 1ª Delegacia Territorial, além de 3 procedimentos em andamento na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na quinta-feira, dia 15, 8 quilos de maconha e 230 unidades de cigarro eletrônicos que estavam sendo transportados em um ônibus interestadual. A abordagem ocorreu por volta das 14h30 no quilômetro 755 da BR-116, em trecho do município de Poções. O veículo fazia a linha São Paulo para Patos. O responsável pela bagagem foi identificado, assim como a mercadoria que era transportada como encomenda com remetente e destinatário devidamente identificados. O indivíduo e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Poções. A Prefeitura de Poções, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou a abertura oficial do edital para a realização do processo seletivo simplificado. O processo implica na contratação de profissionais de nível superior, técnico e médio em vagas de serviços temporários na saúde. As inscrições serão realizadas de 20 a 30 de maio de 2025, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Cardeal da Silva, número 49, Centro, das 8 às 12 e das 14 às 17 em dias úteis e das 8 às 13 aos sábados. Também será possível realizar a inscrição de forma online através do e-mail processoseletivo-saude2025@gmail.com, obedecendo ao mesmo período e com envio em um único e-mail contendo toda a documentação exigida no edital. Uma medida provisória do governo federal ampliou a isenção da conta de luz. Vão ficar livres do pagamento famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, inscritas no CAD único, que consumam até 80 kW por mês. O que ultrapassar esse limite de consumo vai ser cobrado. Já famílias que consumam até 120 kW por mês terão direito a um desconto na fatura. Com essas medidas, o governo prevê gastar até 3,6 bilhões de reais por ano. Na última quinta, dia 22, o governo de Donald Trump proibiu a Universidade de Harvard de ter estudantes estrangeiros. A proibição se aplica a qualquer estudante da universidade que não seja dos Estados Unidos, inclusive os alunos que já estudam em Harvard, que terão de ser transferidos, e será efetivada no ano letivo que se inicia em meados de 2025 e vai até 2026. Em comunicado, Harvard diz que a medida é ilegal e que continua totalmente comprometida em receber estudantes e acadêmicos de mais de 140 países. O episódio é a escalada mais recente dos atritos entre o governo Trump e a instituição de ensino.
O governo ameaça retirar as isenções fiscais multimilionárias da universidade e exige satisfações sobre estudantes estrangeiros e protestos pró-Palestina. A Prefeitura Municipal de Poções divulgou a grade oficial da tradicional Festa do Divino, momento que envolve o sagrado e o profano e mexe com o coração, o comércio, a política e a fé dos moradores da cidade. O movimento, que se inicia com o novenário do Divino Espírito Santo, que começa no dia 30, sexta-feira, juntamente com a mostra cultural, que traz artistas plásticos, músicos, pintores, artesãos, escultores e etc. A parte religiosa trará padres de outras cidades, incluindo a abertura com Dom Estevam, que já foi pároco por muitos anos em Poções. Na parte profana, a mostra vai abrir com a apresentação musical de Padre Valmir e artistas da terra. No dia 6 vai acontecer pela manhã a chegada da bandeira e a festa no palco principal, e Vila do Forró, que inicia no dia 4 com atrações religiosas, e quinta com bandas como Tarcísio do Acordeon, Edson Gomes, Vitor Fernandes, Netinho do Forró, Silvano Salles, Rasta Chinela e muito mais. No sábado, haverá um encontro de blocos com o Trio da Ruana como principal atração da tarde. A TV Global irá transmitir ao vivo o novenário e as atrações musicais do palco principal. Morre o fotógrafo Sebastião Salgado aos 81 anos, mineiro de Aimorés, Minas Gerais, cidadão do mundo. Um dos maiores fotógrafos documentaristas do mundo, autor de livros e obras registradas em mais de 100 países. Ecologista, agrofloresteiro, fundador do Instituto Terra, juntamente com sua esposa, a arquiteta e ambientalista Lélia Vanik Salgado, e pai de 2 filhos. O mago das lentes, radicado em Paris, onde faleceu, tinha raízes firmes em Minas Gerais. Abre aspas, me sinto profundamente triste com o falecimento de Sebastião Salgado, ocorrido na manhã desta sexta-feira. Seu inconformismo com o fato de um mundo ser tão desigual e seu talento obstinado em retratar a realidade dos oprimidos serviu sempre como um alerta para a consciência de toda a humanidade. Salgado não usava apenas seus olhos e sua máquina para retratar as pessoas. Usava também a plenitude de sua alma e do seu coração, disse o presidente Lula. O Jornal Global News fica por aqui. Te vejo na próxima semana. Até mais!